E é sobre isso que a gente vai falar mais, não só diesel, mas também como a gasolina, o etanol, enfim, porque nós teremos o aumento da alíquota de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para a gasolina, diesel e etanol a partir de amanhã. João Carlos Dalacqua é o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulpetro, que fala conosco a partir de agora. Fazia algum tempo, né, que não tínhamos essa mudança no preço do combustível, mudou também essa sistemática, a forma como é feito essa variação de preço e agora a gente tem essa mudança depois de algum tempo. O que dá para falar, até para contextualizar, a última mudança faz quase um ano, né, que nós tivemos em relação ao preço do combustível. Tudo bem, seu João Carlos Dalacqua? Boa tarde. Boa tarde, quero falar com vocês. Realmente temos bastante agito agora nos próximos dias, né? Que nós já tínhamos de cenário definido aí? Que a partir de 1º de fevereiro, a gente já tinha programado um aumento de custos aí em cima do ICMS. Foi uma sistemática que mudou em 2022, estabelecendo um valor fixo, né, para todos os estados pagam o mesmo valor, e anualmente ela é revista pelo Concefaz, que é o Conselho das Secretarias das Fazendas. Então, isso está resultando aí num acréscimo de 10 centavos na gasolina e 6 no diesel, já válidos a partir de amanhã. E lembrando, né, que o posto, quando adquire o produto da distribuidora, já vem embutido esse custo, então não tem discussão nessa história. Também lembrando que há poucos dias a gente já teve algumas movimentações na questão dos biocombustíveis. As distribuidoras já estavam repassando custos maiores com a argumentação da elevação dos biocombustíveis. E se nós pegar o ano passado, o etanol subiu 17%. Então, isso não depende nem de Petrobras, nem de governo. É simplesmente uma questão de mercado. Quando uma distribuidora adquire o produto numa usina, ela vê o custo e repassa para o posto e não anuncia, simplesmente pratica. A outra fonte de elevações é a questão tributária, onde hoje, na questão federal, o PIS e COFINS equivale a 70 centavos e o ICMS era 1,37, vai passar para 1,47 amanhã. Outra fonte de elevação, além, às vezes, obviamente, da recuperação de margem dos postos, é quando a Petrobras anuncia elevações no fornecimento dela para as distribuidoras. E nós já temos sinalizado uma disparidade, né, uma defasagem entre o preço praticado no mercado interno pela Petrobras e o preço do mercado mundial. Então, por coincidência, agora à tarde, a Petrobras anunciou uma elevação dos seus custos para as distribuidoras no diesel, ao redor de 20 centavos. Então, amanhã, fatalmente, quem adquirir produto amanhã das distribuidoras vai adquirir com um custo maior no diesel e na gasolina. No diesel, com a questão da Petrobras, mais o ICMS, e na gasolina só o ICMS. Então, isso aí tudo, semana que vem, vai começar os movimentos aí de ajuste. Ninguém, né? Os postos de gasolina lá na ponta, eles não têm como definir o que vai acontecer. Cada um vai fazer a sua prática conforme a sua realidade de mercado. Sabemos, né, que para o posto compra à vista da distribuidora, ele não compra a prazo, então ele compra um dia. E aquilo que ele comprou hoje e vai receber daqui 30 dias é diferente, ele não vai conseguir comprar o mesmo quantidade de produtos se ele vender hoje por um preço e amanhã tiver um custo adicional. Então, aí cada um vai ter que administrar a sua realidade. Mas também a gente sabe, né, que o aumento impacta na inflação. Então, vai ter um movimento político muito grande. Não é à toa que o governo federal anunciou junto com os governos estaduais essa elevação, para que esse assunto fique jogando de um lado para o outro. Quem é o responsável por isso? Sendo que o único que não é responsável por isso é o posto de gasolina. Ele é o único que entrega a conta ao consumidor e é o elo, né? É o elo de aproximação e de confiança que o consumidor tem na estrada, na cidade, é o posto de gasolina. E aí o senhor fala que quem for abastecer a partir de amanhã já vai ver essa diferença de valor, mas já tem alguns postos de gasolina em Porto Alegre, inclusive com notícias, que já estão cobrando esse valor com acréscimo. Isso, o posto pode ser responsabilizado de alguma forma ou a gestão do valor é feita pelo proprietário e pode já colocar esse valor mais alto no dia de hoje? Olha, a gente gostaria de ter esse poder todo que
que o pessoal imagina que o posto tem. Porque, além do mercado ser livre, né, os preços são livres. As distribuidoras, quando vendem para os postos, elas praticam os preços que elas consideram mais adequados. Então, às vezes, ela sobe, às vezes reduz, conforme a competição que ela pode ter, e o posto na mesma situação. Porque, às vezes, se tu pegares a média que a ANP publica, a ANP faz as verificações de preço a nível nacional. Então, ela pega a região metropolitana de Porto Alegre hoje, não só Porto Alegre, toda a região metropolitana, ela está bem inferior à média nacional. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez, eu acho, na história, uma competição melhor que Santa Catarina, que sempre foi uma disputa muito acirrada. Então, pode ser que isso aí já estivesse com preço promocional e que está uma necessidade de recuperação de margem. Isso tudo é possível. Agora, é claro, se qualquer exagero, qualquer coisa fora anormal que exista, tem órgãos que controlam, não existe atividade mais controlada do que a nossa. Nós temos todos os tipos de órgãos de fiscalização acompanhando e monitorando o nosso segmento. Não quer dizer que não tenha problemas, qualquer segmento pode ter problemas, mas a generalização que a gente entende que às vezes é muito prejudicial, porque alguém pode praticar um problema, um supermercado, médico, advogado, qualquer um pode ter um problema, mas de uma maneira geral o posto está sobrevivendo hoje com muita dificuldade. Muita dificuldade. As margens caíram por demais, que para nós não interessa preço alto. Preço alto é muito ruim. Preço alto é mais necessidade de giro e menor margem que tu vai tendo na sequência. Então, nós só precisamos ter uma estabilidade, uma previsibilidade e uma margem adequada para sustentar os nossos negócios. Bom, o senhor comentava agora há pouco, qual deve ser então a variação em termos de centavos aí na bomba para quem for abastecer a partir de amanhã? Quantos centavos? Gasolina, olha só, especificamente? Pelas informações que a gente tem, o custo adicional só de CMS é 10 centavos na gasolina, só de CMS. E no diesel é mais 6. Com esse anúncio da Petrobras de mais 20, nós estamos aproximando de 30 centavos, digamos assim, no diesel. Mas isso é uma realidade que eu não posso personalizar, entendeu? Pode ser que um tenha até mais, pode ser que uma distribuidora pratique algo um pouco maior, que é muito comum as distribuidoras, nas viradas de preço, elas praticarem preço cheio, passar para o posto preço cheio. Depois começa toda uma negociação, né, que cada um vai negociando com seus assessores, seus gerentes, para uma questão de competitividade com o seu vizinho, porque ninguém consegue ficar longe do mercado. O nosso setor é obrigado, por lei, a ter placas enormes na frente com a divulgação dos preços. Hoje o consumidor tem a informação de preço no seu celular. Então a competitividade no nosso setor é muito grande. E no Rio Grande do Sul ainda nós estamos com uma realidade de uma galonagem média muito baixa, comparativamente com outros estados. Então, nós temos muitos postos pequenos ainda no Rio Grande do Sul, quanto menor, mais dificuldade ele tem na sua sobrevivência, porque é uma questão de escala, né, e de rentabilidade. Então, não é só o nosso setor, obviamente, que está passando por transformações, mas nós estamos passando por enormes transformações, com o aumento do número das redes, né, para a diluição de custos, e assim vai funcionando. Então, o que a gente quer que o consumidor entenda? Que o posto é o último elo de uma enorme cadeia de agentes que tem aí Petrobras, refinarias, importadores, distribuidores, usinas de biocombustíveis, nós temos o setor financeiro, nós temos os governos federal e estadual tributando e o posto lá na ponta entregando essa conta com tudo isso, sendo o único que quebra nesse processo todo, o único elo, o mais frágil, é o único que tem potencial de quebrar. E pior, quando ele quebra o operador do posto. O posto fica lá com os tanques enterrados e troca a operação e o consumidor às vezes nem percebe que trocou a operação. Então, quisermos nós ter um poder maior para poder, né, atender o consumidor no desejo dele de preço. Mas gasolina, então, seria em torno de 10 centavos, mais ou menos? Na gasolina? Isso. O custo mínimo que vem é 10 centavos. O custo mínimo. Mas eu não sei o que esse posto está praticando, entendeu? Se esse posto já estava com preço promocional e não vai aguentar mais, vai ter que recompor sua margem, porque às vezes a margem nossa flutua. Só para dar uma ideia, o ICMS, então, com esse preço novo, vai a 1,47. Mais 70 centavos do PIS e COFINS, nós estamos falando de 2,20 mais ou menos de custo sobre litro, independente do preço de venda. A margem do posto não chega a metade desse, a margem bruta. Então, veja bem, o posto para pagar todas as despesas ambientais, funcionais, aluguel, tudo mais, não tem metade do que é arrecadado em imposto.
A gente não está dizendo que o governo está certo, está errado, só está dizendo que a realidade do posto é uma realidade muito dura. E o consumidor é o parceiro. Nós que estamos ali dando, né, guarida, banheiro, segurança, alimentação, tudo que é possível, mas tem que ser remunerado. É um negócio como qualquer outro que precisa ter remuneração. E não existe mágica em setor nenhum. Não existe. Quando Apesar disso, seu João Carlos Dalacqua, desculpe, mas apesar disso a gente percebe aí até notícias do mês, final do mês agora, vendas de diesel bateram um recorde de 67,26 bilhões de litros em 2024, é o que mostra a ANP. Quer dizer, o pessoal continua consumindo bastante, eu não sei se está tendo impacto nos postos, ou de que forma que vocês veem que isso vai afetar, se é que tem esse reflexo nos primeiros dias ou nos meses, porque as pessoas podem até não abastecer durante uma semana, mas daqui a pouco vai faltar o combustível e vai lá de novo. E como é que está avaliando também essa nova, entre aspas, essa nova forma de reajuste, não mais tão frequente quanto era antigamente? Sim, o diesel, sempre lembrando, o diesel não é a totalidade, porque é vendida nos postos, né? Nós temos muitos negócios de diesel, o B2B, que é a própria distribuidora com as empresas grandes, desde ônibus, transportadora e tudo mais, que não passa pelos postos. Inclusive, venda de lavoura, ela passa por um outro agente, que a gente chama de TRR. Então, tem metade da venda do diesel não passa pelos postos. Com relação ao aumento, sim, nosso agro está puxando muito forte a nível de Brasil. O Brasil é um continente por si, e o nosso agro está puxando muito a demanda. Essa nova política da Petrobras, a gente só entende o seguinte, que não se manipula preço por muito tempo, entendeu? Porque o preço é uma questão matemática. Se é uma commodity, ela vai flutuar para cima ou para baixo, assim como soja, milho, qualquer dessas commodities, ela flutua para cima e para baixo. Como a Petrobras é o maior agente do mercado, ela tem a capacidade de influenciar esse mercado. Mas a Petrobras, a gente até hoje não entendeu se ela é uma empresa pública ou privada. Ela é privada porque, no sentido, tem ações em bolsa, tem sócio e tudo mais, mas ela tem uma interferência política e governamental que a gente percebe. Então, isso aí, a gente já tem um cenário de passado, né? Como é que funcionava lá e quando é que tu represa preço. Todo o artificialismo, ele vem à conta mais cedo ou mais tarde. Não é que a gente queira que toda semana mude o preço, não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, a gente precisa de uma estabilidade. Mas faz muito tempo, né? Desde junho do ano passado que não há nenhuma movimentação e a gente percebe os demais países acompanhando, flutuando. Ou se a gente, bom que pudesse ter, que nem no passado, um colchão, né? Um colchão de amortecimento, mas que eu entendo não existe. Ou seja, quem está bancando essas diferenças, porque hoje, quando a Petrobras não importa, um outro agente pode querer que importe. E ele não vai trazer produto por A e vender por A menos alguma coisa, especialmente para a região norte e nordeste. Aqui no sul e sudeste, a gente não tem muito essa dificuldade de fornecimento. Mas o norte e nordeste, ele depende muito do produto importado. E quando a Petrobras pratica, ela pratica um preço nacional. Então, é um cenário assim, bem complexo, que às vezes nem o dono de posto consegue entender, quanto mais um consumidor, coitado, né, que está lá na ponta só querendo abastecer seu carro. Tá certo, muito obrigada por atender a Rádio Independente. João Carlos Dalacqua, presidente do Sindicato Intermunicipal de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado.